que está conosco nesta noite. Deuteronômio capítulo 15, versículo de número 12. Vamos juntos ler a palavra de Deus. A Paulo puder me ajudar aqui, Paulo? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro de ti. E quando despedires de ti forro, não os despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Versículo 16. Porém será que, dizendo-te ele, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha, a porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Aproveitando, irmãos, eu quero ler mais 3 versículos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Hoje é o nosso culto da palavra. Vamos ler aqui no telão, todos nós juntos. Romanos capítulo 1, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Agora vamos ler Tiago capítulo 1, verso de número 1. Tiago capítulo 1, versículo de número 1. Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, vamos ler também. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Feche os seus olhos, irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, em o nome de Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, em Tua casa. Já podemos sentir a Tua graça, a Tua presença, o Teu Espírito Santo neste ambiente. Quero Te louvar por esta oportunidade. Eu quero pedir que neste momento o Senhor venha ministrar aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Abra, meu Deus, os nossos ouvidos espirituais. Ministre ao meu coração, ministre ao coração da Tua igreja, que possamos sair daqui entendendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com as nossas vidas. Meu Deus, nós estamos no culto da palavra, mas é através da palavra que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor restaura. Então que nessa noite, Pai, aqueles que estão ligados, aqueles que vieram para entregar o melhor louvor, a melhor adoração, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha, meu Deus querido, nos visitar nessa noite, pelo poder da Tua palavra, Pai. Nós oramos e damos total liberdade ao Teu Espírito Santo. Fale conosco, meu Deus, é o que nós oramos e é o que nós Te pedimos, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Meus queridos irmãos, os 3 textos que nós lemos por último aqui nessa noite, nós vamos observar esses 3 grandes homens de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, Tiago escrevendo também a sua carta, e o apóstolo Pedro também escrevendo. Esses 3 grandes homens de Deus, eles se apresentam à igreja com um título muito interessante. Eu não sei se você percebeu, mas os 3 se apresentando à igreja, depois de mencionar o seu próprio nome,
eles vão dizer à igreja que eles eram servo de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra servo, no grego significa doulos, que significa escravo ou servo voluntário. E Deus tem colocado essa palavra nesses dias em meu coração. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos observar que existiam diversas classes de escravos no Antigo Testamento. E hoje eu quero falar de uma classe de escravo que nós lemos em Deuteronômio, capítulo de número 15, que eram os escravos hebreus que eram subjugados a servirem a outros hebreus. Eles não eram escravos de outros povos, de outras nações, mas eles se tornavam escravos do seu próprio povo. Era um judeu se tornando escravo de outro judeu. E existia pelo menos duas possibilidades disso acontecer. A primeira possibilidade era diante de uma grande pobreza. Quando o hebreu se encontrava diante de uma pobreza tão grande, que ele não tinha nenhuma fonte de renda capaz de sustentar a sua própria vida, a sua família, os seus filhos. Esse hebreu diante da lei, ele podia se tornar servo, escravo de outro hebreu, para que ali ele pudesse trazer sustento para a sua vida. E essa palavra escravo é um pouco pesada, mas esses escravos hebreus não eram como os escravos que a gente está acostumado a ver nos filmes. Esses escravos, eles não eram oprimidos, eles não eram maltratados. A única diferença é que eles trabalhavam sem receber salário. Eles trabalhavam para simplesmente viver. Eles trabalhavam para simplesmente trazer o alimento para a sua vida, para a sua casa. E existia a segunda possibilidade, de um hebreu se tornar escravo de outro hebreu. A outra possibilidade era diante de um prejuízo, de uma dívida que esse hebreu tivera com outro hebreu, de maneira tal que ele não conseguiria pagar aquela dívida. E tendo essa dívida, tendo esse prejuízo com outro hebreu, e não podendo pagar essa dívida com os seus bens, com o seu dinheiro, este hebreu, ele se tornava escravo com o pagamento da dívida diante daquela situação. Nós olhamos para aquela viúva de 2 Reis e vemos isso acontecendo. Quando os credores batem na porta da casa daquela mulher, após o seu marido deixar uma dívida impagável, a Bíblia diz que os credores levam tudo o que ela tem, e por fim eles começam a pedir o filho dela, para servirem como escravo, como pagamento daquela dívida. E aquela mulher, ela não aceita aquela situação. Mas para você entender um pouco dessa lei, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos algo muito interessante, irmãos. Nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 15, a partir do versículo de número 12, que quando esses escravos eles serviam ao outro hebreu, o que me chama a atenção é que eles tinham, pastor, um tempo predeterminado para servirem esse outro hebreu. Eles não poderiam servir como escravo diante da casa do seu senhor por muitos e muitos anos, não. Existia diante da lei um tempo predeterminado de 6 anos. E a Bíblia diz que depois dos 6 anos, chegava-se o ano sabático, e no ano sabático, o senhor daquele escravo, daquele servo, deveria se apresentar diante dele com os juízes da cidade. E no ano sabático ele era obrigado a assinar uma liberação, a assinar a liberdade daquele escravo. Só que o que me chama a atenção, e nós acabamos de ler na palavra de Deus, é que existiam alguns servos, existiam alguns escravos, que a Bíblia diz que durante os 6 anos, eles se apegavam tanto com o seu senhor, eles criavam um relacionamento tão grande com o seu senhor, que quando chegava no ano da liberação, no ano da libertação, esses escravos decidiam no seu coração não receber a sua liberação, a sua libertação, mas eles decidiam em seu coração continuar servindo ao seu senhor. E existia essa possibilidade.
É tão interessante observarmos que a Bíblia diz que no ano sabático, quando o Senhor despedia aquele escravo, ele não era despedido de mãos vazias, mas aquele Senhor tinha a obrigação de dar sustento, de dar animais, de dar provisão, para que aquele servo, para que aquele escravo que serviu durante aqueles 6 anos pudesse ter possibilidade de continuar dando uma vida digna para a sua família e para a sua casa. Só que existiam servos que chegavam no ano sabático, e a Bíblia diz que eles decidiam continuar servindo ao seu Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós vamos observar o que é que motivava esses escravos continuarem servindo ao seu Senhor. E a primeira coisa que nós observamos está em Êxodo capítulo 21, versículo 5, se puder colocar aqui para a gente. Êxodo capítulo 21, versículo de número 5. A palavra de Deus, ela vai dizer assim acerca dessa lei: mas se aquele servo expressamente disser, eu amo ao meu Senhor, e a minha mulher e aos meus filhos, e não quero sair fora, ou seja, eu não quero a minha liberação, próximo, então seu Senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao postigo, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. A motivação desses servos, irmãos, de continuar na casa do seu Senhor, de continuar servindo ao seu Senhor depois desses 6 anos, a Bíblia diz que era o amor que eles tinham pelo seu Senhor. A Bíblia diz que quando eles decidiam continuar servindo, continuar debaixo da autoridade do seu Senhor, 2 coisas aconteciam. Primeiro, aquele Senhor levava ele diante do juiz e pegava um objeto pontiagudo chamado sovela, e colocava a orelha daquele escravo diante do portal da porta daquela casa. E a Bíblia diz que aquele Senhor furava a orelha daquele escravo. E a partir daquele dia, aquele escravo passava a ser respeitado como alguém que recebeu a sua liberdade, mas usou da sua liberdade para continuar servindo ao seu Senhor. Aquele escravo começa agora, irmãos, ter uma credibilidade diante da sociedade. Todo mundo começa a olhar para ele, começa a ver que existe algo diferente na vida dele. Todo mundo começa a olhar para ele e ver que existe uma marca diferente na vida dele. Primeiro, ele teve a orelha furada, ele foi marcado como servo voluntário, como servo que amou, como servo que decidiu permanecer servindo. E segundo, ele recebia, diante daquela situação, a ordem de continuar sendo servo para o resto da sua vida. Nessa noite eu não sei se você já está entendendo o que o Senhor está ministrando em nossos corações, mas eu estou pregando nessa noite para servos da orelha furada, pessoas que receberam a libertação, pessoas que foram livres pelo sangue de Jesus, só que o seu amor por Cristo, o seu amor pelo seu Senhor, te impactou, te encheu de tal maneira, que você usou da sua liberdade, para continuar servindo, para continuar debaixo da autoridade do seu Senhor, para continuar na casa do seu Senhor. Levanta as suas mãos nessa noite, vamos começar a adorar ao nosso Deus. Só você nessa noite que foi marcado pela graça, só você nessa noite que foi marcado pelo sangue, tem a liberdade para adorar ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uriala mandorebe calabassuri alassé, choramandorebe calabassuri alabarás. Esses servos usavam da liberdade, irmãos, para continuar servindo ao Senhor da vida deles. Alguém olhava de fora e falava: olha lá, não tem liberdade para nada,
não pode sair, não pode viver sua própria vida, só que ele do lado de dentro, eu imagino eu que dizendo: eu não quero jamais deixar a casa do meu Senhor, eu não quero jamais deixar de servir o meu Senhor, eu não quero jamais deixar de viver a vontade do meu Senhor para viver a minha vontade. E é isso que o apóstolo Paulo estava escrevendo, e é isso que o apóstolo Pedro estava escrevendo. A entrega deles diante do seu Senhor era tão grande, irmãos, que eles se viam como escravos diante do seu Senhor. O escravo é aquele que já não tem mais a sua própria vontade, mas vive para viver a vontade do seu Senhor. Os escravos da orelha furada, irmãos, os servos da orelha furada, existiam algumas características muito interessantes, eu quero ministrar ao seu coração. O servo da orelha furada, nós acabamos de entender que eles tinham como a maior motivação para continuar servindo ao seu Senhor o amor. Eles não serviam por obrigação, eles serviam porque eles amavam o seu Senhor. Eles não serviam porque eles eram obrigados. Eles receberam a carta da liberdade, irmãos. Só que eu imagino que alguém rasgou a carta e disse: eu não quero usar da minha liberdade para fazer a minha própria vontade, eu quero usar da minha liberdade para continuar servindo ao meu Senhor. Não porque alguém está pedindo, não porque alguém está mandando, não porque alguém está usando de autoridade, não, eu estou servindo porque eu amo o meu Senhor, eu estou servindo porque eu conheço o meu Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós vemos que o nosso Senhor Jesus é o maior exemplo de um servo da orelha furada. Filipenses capítulo 2, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos, que por amor esvaziou-se de todo o seu eu, de toda a sua própria vontade, para fazer a vontade do seu Senhor, para fazer a vontade do seu Pai. Aleluia. Jesus, Ele é a nossa maior prova de amor. Ele se fez servo em nosso lugar. Ele não veio para ser servido. A Bíblia diz: Ele veio para servir. Ele veio para ser servo. Ele veio para entregar a sua vida por amor de muitos. Outra característica, irmãos, de um servo da orelha furada é que o servo da orelha furada, ele tinha um bom relacionamento com o seu Senhor. Porque alguém só consegue amar o seu Senhor se tiver um bom relacionamento com Ele, irmãos. Durante aqueles 6 anos, eu imagino que não eram todos que decidiam ficar, mas aqueles que conheciam verdadeiramente o seu Senhor durante os 6 anos, aqueles que verdadeiramente tinham um relacionamento com o seu Senhor durante os 6 anos, quando o 7º ano, o ano da libertação, da liberação chegava, eles não queriam saber de viver longe da casa do seu Senhor. Por quê, pastor? Porque eles tinham um bom relacionamento com o seu Senhor. Hoje em dia nós estamos vivendo, irmãos, um tempo em que muitas pessoas têm trocado essas prioridades. Muitas pessoas têm deixado o relacionamento como segunda mão e têm colocado o serviço como primeiro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus sempre priorizou primeiro o relacionamento e depois o serviço. Jesus disse, eu quero ler para a igreja, em Mateus capítulo 7, versículo de número 22, ele dizendo: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Mas Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Pessoas que fizeram pela obra, pessoas que pregaram, pessoas que profetizaram, mas que nunca valorizaram o relacionamento com o seu Senhor. Mas eu creio que nessa noite eu estou pregando para uma igreja, irmãos, que ainda tem o relacionamento em primeiro lugar, que ainda tem intimidade em primeiro lugar, que continua servindo porque tem um bom relacionamento com o seu Senhor.
É por isso que tem muita gente cansada. É por isso que tem muita gente pensando em parar. É por isso que tem muita gente desistindo. Sabe por quê? Trocou as prioridades. Quando nós temos o relacionamento em primeiro lugar, o nosso Senhor, Ele garante o renovo a cada dia sobre as nossas vidas. Vai ter momentos que você vai cansar, sim. Vai ter momentos que vai ser doloroso, sim. Mas a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 40, versículo 31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor, esperar aqui significa confiança. Aleluia. Eu só confio em quem eu tenho relacionamento. E quando eu confio, Ele me renova. Eu quero profetizar nessa noite que tem renovo de Deus para obreiros aqui. Tem renovo de Deus para a vida de muita gente aqui nessa noite. Enquanto você decidiu vir aqui priorizar o relacionamento, priorizar a palavra, priorizar o culto, eu profetizo neste altar com temor de Deus, que há renovo do céu descendo sobre a sua vida, há renovo do céu descendo sobre o seu ministério. Você não vai parar, você não vai desistir, porque você é servo da orelha furada. Jesus, Ele diz para Marta, irmãos: Marta, Marta, estás ansiosa e te preocupas com muitas coisas, porém uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. As duas estavam diante da presença de Jesus. Uma estava servindo e a outra estava aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que aquela que estava servindo estava cansada, fadigada. Elas estavam diante da presença de Jesus, irmãos. Aleluia. O serviço é muito importante, mas se tem uma coisa que é mais importante, é nós termos relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olamancho quebiassore calabaravacé, oramancho quebiassuri calamando orebiarras. É por isso que Jesus vai dizer para Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Essa é uma das características do servo da orelha furada. Outra característica: o servo da orelha furada era grato por tudo que já tinha recebido do seu Senhor. O servo da orelha furada, irmãos, não era alguém que servia pelos seus próprios interesses. O servo da orelha furada era alguém que não servia por barganha. Eu só vou fazer se o Senhor fizer. Eu só vou continuar se o Senhor me responder. Eu só vou fazer se primeiro o Senhor fazer isso por mim. Não, irmãos. Eles não serviam pelos seus interesses pessoais, porque eles já sabiam que eles já tinham recebido tudo aquilo que eles já precisavam. Eles eram gratos por tudo aquilo que o Senhor já havia feito pela vida deles. E eu quero que você nessa noite, irmãos, ao levantar as suas duas mãos, você expresse a sua gratidão ao seu Senhor. Você expresse a sua gratidão ao seu Deus. Nós somos servos da orelha furada. Você é servo da orelha furada. Eu estou pregando para alguém que não serve por interesse, que não serve por obrigação, que não faz porque não. Você é servo da orelha furada. Você serve porque você ama. Você serve porque você tem relacionamento. Você serve porque você é grato por tudo aquilo que você já recebeu do seu Senhor. Levante as suas mãos e adore ao nome do Senhor Jesus nessa noite. O Senhor Deus nos deu livre-arbítrio, irmãos. Você poderia muito bem estar em qualquer lugar nessa hora. Nós temos a liberdade. O Senhor, Ele foi na cruz, foi para nos libertar, não para nos prender. Você é livre. Eu sou livre.
mas eu sou um dos quais usei da minha liberdade para escolher servir ao meu Senhor. Tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém nessa noite? Você que foi livre, você que foi liberto, você que alcançou a graça, você que alcançou a salvação, mas mesmo livre, mesmo liberto, você já não consegue mais viver longe do seu Senhor, você já não consegue mais viver longe da casa do seu Senhor. A Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro, aleluia. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, irmãos, isso é extraordinário. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele já fez por nós, aleluia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós entendemos que nós já somos abençoados. Em Efésios capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu quero que você declare essa palavra nessa noite. Diga assim: eu não vou ser abençoado. Diga assim: eu já sou abençoado em Cristo Jesus. Você já é uma bênção, você já é abençoado. É por isso que o diabo tem raiva de você, irmãos. É por isso que o diabo tem raiva da sua família, porque enquanto tem muita gente correndo atrás de bênção, a palavra de Deus diz que as bênçãos correrão atrás de mim e de você. As bênçãos correrão atrás de mim e de você. Nós já somos abençoados em Cristo. Só você que já foi abençoado, adore a Ele nessa noite. Só você que já foi abençoado, adore a Ele nessa noite. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu não sirvo para ser abençoado. Eu sirvo porque eu já sou abençoado. A Bíblia diz que a nossa salvação não é por obras, mas ela é dom de Deus, é presente de Deus. Então nós não servimos para ser salvo, nós servimos porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, irmãos, nós não temos dificuldade de servir. O pastor trazendo essa palavra no início, Deus trouxe a confirmação no meu coração dessa palavra, para que nós continuamos servindo com amor, dando o nosso melhor, fazendo com excelência, entendendo que nós já somos abençoados, entendendo que nós já somos salvos em Cristo Jesus, e como gratidão pela nossa salvação, como gratidão pela bênção que Ele derramou sobre as nossas vidas, o mínimo que eu posso fazer é servir ao meu Senhor. Oramante okebiassuri calamando orebiarras. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, já estou terminando. Quando Jesus estava com as suas mãos abertas, cravadas no madeiro, e Jesus libera a sua última palavra. O brado que Jesus libera é: está consumado. Essa palavra revela uma revelação muito forte para a igreja de Cristo Jesus, irmãos. Quando nós olhamos para Jesus liberando essa palavra na cruz do Calvário, nós não estamos diante de um homem que está derrotado, que está morrendo, liberando palavras vazias na cruz, não. Nós estamos de um Deus que está vivo, diante de um Deus que é eterno, diante de um Deus que está liberando palavras de vida eterna. E quando Jesus libera aquela palavra, está consumado, teletestai, Ele está dizendo: a dívida foi paga por completo. Aleluia. Existia uma dívida impagável, irmãos. Existia uma dívida que eu e você não poderíamos pagar. Aleluia. Existia uma dívida que eu e você não conseguiríamos fazer nada para ser paga. E o nosso Senhor Jesus pagou essa dívida na cruz do Calvário. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele carregou não somente o meu pecado, mas o seu pecado. O pecado de toda a humanidade estava sobre Ele. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Irmãos, quando Jesus estava na cruz do Calvário, o pecado de toda a humanidade estava sobre Ele.
Eu disse para a igreja, esses dias, falei, nós que temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, quando nós erramos, nós sentimos o peso do pecado, sim ou não? Quando nós falhamos, nós sentimos o peso. Quando nós erramos, nós sentimos a angústia do pecado, da falha. Agora imagina Jesus na cruz do Calvário, mesmo sem ter pecado, mesmo sem ter culpa, Ele carregou a angústia de toda a humanidade nos seus ombros. Ele carregou o peso do pecado de toda a humanidade nos seus ombros. É por isso que nós estamos aqui, livres para adorar ao nosso Deus. E a dívida que tinha, que nós não poderíamos pagar de forma alguma, Ele pagou na cruz do Calvário, dizendo: está consumado. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele assim: a dívida foi paga. Diga para ele: você não deve mais nada, você não precisa fazer mais nada, Ele já morreu em seu lugar, Ele já fez por você. Você está livre, você está liberto, você está salvo. E Jesus está te chamando nessa noite para ser um servo da orelha furada, para ser alguém que serve, para ser alguém que adora por livre, espontânea vontade, por amor, por gratidão, honrando ao Senhor que te chamou. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus, já estamos encerrando. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Aleluia. Diga assim comigo bem forte: eu não sou de mim mesmo. Diga assim: eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. Alguém me comprou com alto preço, aleluia. Que eu e você nessa noite possamos sair daqui com a marca, irmãos, a marca da promessa sobre as nossas vidas. Eu estou pregando talvez para servos que estavam parando, que tinha desistido, que tinha estacionado, mas nessa noite o Senhor está renovando a marca. Nessa noite Ele está renovando você, nessa noite Ele está renovando o seu chamado, nessa noite Ele está dizendo para você: você não foi chamado para viver sua própria vontade, você foi chamado para viver a vontade do seu Senhor, você foi chamado para fazer a vontade do seu Senhor. Só você que acredita nisso, adore ao nome dEle nessa noite. Só você que serve a Ele por gratidão, adora Ele. Só você que serve a Ele porque você conhece o seu Senhor, adora Ele. Nós somos servos da orelha furada, nós usamos da nossa liberdade para servir, para adorar, para estar na casa do nosso Senhor. Você não presta nem para desviar, meu irmão. Você foi marcado pelo sangue do Cordeiro em sua vida. E se você acredita nessa palavra, levante as suas mãos e aplauda o nome do Senhor Jesus. Pastor. Glória a Deus.